dia, meu nome é Adriana, sou pastora na Igreja Cristã Acolher e hoje é dia de cultuarmos a Deus. O que é cultuar a Deus? É trazer nosso coração, nossa mente, nossa alma diante dEle para ouvir a sua voz, para pedir que Ele nos transforme. Cultuar a Deus é adorá-lo pela beleza da sua santidade e por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Adorá-lo por quem Ele é. E nós conhecemos a Deus e adoramos a Deus por quem Ele é, conhecendo a sua palavra. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu vou dividir com você algumas coisas que eu tenho pensado, tenho meditado, que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Então hoje é dia de cultuarmos, mas não só hoje, todos os dias. Hoje é um dia especial porque a igreja se reúne. Mesmo que a gente não esteja reunido fisicamente, estamos através dos meios da internet, né? E podemos então ter a comunhão com Ele. Nós estamos sim reunidos no nome dEle. E hoje é um dia especial, porque estamos unidos neste propósito. E hoje eu quero falar com vocês sobre o bom pastor, que está lá em João 10, do 1 ao 18. Mas antes disso, vamos orar? Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Salvador e Libertador, estamos na Tua presença e desejamos, Senhor, sentir a Tua presença, ouvirmos a Tua voz para que possamos caminhar na luz do Teu entendimento. Nós queremos Te cultuar e Te adorar mais um dia em comunhão uns com os outros. Usa minha vida, Senhor, e trabalha em cada coração, em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Se você puder, abre a tua Bíblia em João 10, 1 a 18. Eu tenho esse costume de ler a palavra e explicar a palavra. A palavra, ela não é complicada. A gente pode até dizer que a palavra explica a palavra. Quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai vendo que ela é uma só. Na verdade, João escrevendo sobre Deus, ele fala que Deus se fez carne e que Ele era a palavra desde a eternidade. Ele fala de Jesus Cristo, que demonstra através da palavra que Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, é momento da gente ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente busca na palavra a revelação, a gente está buscando a Deus, né? E nem sempre a gente consegue entender a palavra. Como eu falei, ela até parece complicada, mas como ela é uma coisa única, do começo, meio e fim, de Gênesis a Apocalipse, é o mesmo escritor, apesar de ter usado homens diferentes, em épocas diferentes, com tipos de pessoas diferentes, temperamentos diferentes, é o mesmo Espírito falando. Então, a Bíblia explica a Bíblia conforme você vai lendo, buscando a palavra. E uma dica muito importante, toda vez que você lê a palavra, ore a Deus para Ele te dar revelação, tá bom? Então, vamos ler João 10, versículo 1. Diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. É muito comum a gente não compreender a palavra de início. Muitas vezes porque a gente quer ler rapidamente a palavra, como se fosse um livro. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E não é um livro qualquer. É um livro de revelação, é um livro espiritual.
há necessidade que você medite. Muitas vezes é necessário que um mestre que tem o dom de ensino te explique a palavra, e assim você vai crescendo em maturidade. Não é rápido, porque nós temos a luta da carne contra o espírito, por exemplo. Não é rápido porque a gente não conhece às vezes o contexto com que Jesus estava falando. Precisamos conhecer a história também, né? O motivo de Jesus estar falando naquele momento. Existe um contexto, existem discípulos, existem os religiosos daquela época. Então tudo isso vai formando em nós uma capacidade de compreensão da palavra de Deus. E é claro, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Então, vamos buscar em Deus a compreensão dessa comparação que Jesus fez. E Jesus é a maior revelação de Deus. Se você deseja, tem no seu coração, eu quero conhecer mais a Deus este ano, eu quero conhecer a Deus, eu tenho fome e sede de Deus, é necessário que você busque Deus através de Jesus Cristo. Não há um meio melhor de conhecer a Deus senão através de Cristo. A sua vida, a vida de Cristo, os evangelhos, as cartas dos apóstolos demonstram o caráter de Deus. Nós podemos conhecer a Deus, os seus pensamentos, o seu jeito de agir, através da vida e das palavras de Jesus. Quer ver uma coisa que o próprio Jesus afirmou? Quando Filipe disse a Jesus, então mostra-nos o Pai, que isso nos basta, o que Jesus respondeu? Ele disse, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14, 9 e 10. O que isso significa? Que é toda a leitura que nós faremos hoje é Jesus demonstrando quem é Deus, porque Ele próprio é Deus. Jesus é o Filho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus encarnado. Ele veio em corpo humano para estar entre nós. Então, quando ele fala de si próprio, ele está falando do próprio Deus, quem ele é. E aqui essa comparação que ele faz é tão maravilhosa e profunda, eu vou explicar para vocês. Mais um detalhe sobre o Evangelho de João. João utiliza 7 vezes uma expressão bíblica que é eu sou. Jesus diz, eu sou o pão da vida, em João 6, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, João 10, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, eu sou a videira verdadeira, João 15. Por 7 vezes, Jesus começa a explicar quem ele é com uma expressão que está lá em Gênesis 3,14. Quando Moisés diz a Deus, Deus, o que eu falo para os israelitas? Quem é o Senhor? E Deus diz a eles, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então os israelitas, os judeus e nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que quando essa expressão é falada, eu sou, que significa que essa é uma expressão para Deus, somente para Deus. Então Jesus usa essa expressão. João quer mostrar em todo o evangelho dele, falando de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus, Jesus é divino. Então a gente vê aqui a mesma expressão. Aqui nós estamos lendo João 10 e vai ter 2 eu sou. Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, e Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Então nós vamos entender o caráter de Deus através dessa linguagem metafórica de Jesus, dessa comparação que ele faz, e ele quer mostrar o Pai a nós. E como nós devemos nos relacionar com ele, o que é mais profundo, mais incrível e verdadeiro. Então, vamos só entender algumas expressões que ele usa aqui
porque como é uma comparação e ele fala da época, né, que tem mais a ver com o dia a dia deles, a gente normalmente não entende o que é aprisco quando ele fala. Vamos pegar aqui o primeiro versículo, né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vamos entender. Aprisco é um lugar onde as ovelhas ficavam, passavam a noite. Então, durante o dia elas comiam, tal, e esse aprisco era tipo um curral. Curral é como uma estrutura redonda, e naquela época era feito de pedras, um muro alto de pedras, e só tinha uma porta. E ali os bichinhos ficavam protegidos dos bichos noturnos, né, de algum tipo de predador, e ali o porteiro, que era o próprio pastor, ficava na entrada. E é isso. E não tinha como o bichinho morrer, como os bichinhos serem atacados. Era um muro alto onde os lobos ou um predador não podia entrar. E então ele diz que quem entra entra no aprisco pela porta, que é essa única porta, e que sobe por outro lugar, que não entra pelo aprisco. Desculpa, deixa eu voltar para vocês entenderem melhor. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, que é esse curral, pela porta, que só tem uma porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele está falando que só tinha uma maneira de entrar para esse aprisco. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, Jesus está falando que no mundo espiritual é assim que acontece. Quando nós temos comunhão com Deus, Ele nos leva a um aprisco. E nós entramos por uma porta. Mas há pessoas que querem entrar nesse aprisco, não por esta porta. Esta porta que é Jesus. Esta porta que nos deixa seguros, né, contra assaltantes, contra predadores, contra o inimigo. Então, nós podemos estar neste ambiente com Deus. É isso que ele está falando. Espiritualmente é isso que acontece. E quem seriam esses assaltantes, esse ladrão que não entra pela porta? Essas pessoas, elas podem usar de autojustificação, a justiça própria ou rituais para estar na presença de Deus. Mas não é desta maneira que Deus determinou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maneira que Deus determinou para que estejamos com Ele é através de Jesus, esta única porta para estarmos protegidos por Deus. Mas eu vou explicar um pouco mais, Jesus vai continuar explicando essas características de Deus. João 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O eu sou, como eu disse para vocês, determina, indica que ele está falando de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele está mostrando o caráter de Deus. Deus deseja que a gente seja salvo, protegido, esteja com ele. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Há uma característica dos filhos de Deus de observar a conversa de uma pessoa que não é de Deus. E as pessoas que vieram antes de Deus, né, como se fosse assim, antes de você conhecer o seu Salvador, o seu Senhor, haviam muitas vozes, muitas conversas. Mas você não se sentia tão bem. Mas quando você ouviu a verdade e isso fez sentido no seu coração e o Espírito Santo tocou o teu coração, e aí você entende a voz de Deus. Outros que vieram antes tinham outros interesses na sua vida e não de te libertar, de te salvar, de te proteger. E ele continua: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo
Esse é o caráter de Deus, através de Jesus. Entrará e sairá, encontrará pastagem. A partir do momento que você entra por esta porta e tem proteção de Deus, você sai e Ele te conduz a veredas onde você pode se alimentar, a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Davi experimentou esse relacionamento com Deus e ele continua. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E quem é esse ladrão? Nós podemos colocar aqui duas figuras que o texto e o contexto nos explicam. A primeira figura são os falsos mestres, aqueles que se auto-justificam, aqueles que buscam seus próprios interesses através da religião e que não entram pela porta, pela única porta que é Jesus Cristo. Mas também nós podemos dizer que este ladrão que vem para matar, roubar e destruir é o próprio Satanás, que deseja tirar a nossa alegria. Ele é chamado de mercador de almas, deseja que nós não entendamos o Evangelho. Em 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não glorifiquem a Deus, para que eles não vejam a glória de Deus, do Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui que existe um mercador, né, das nossas almas, existe também falsos mestres. Mas Jesus continua: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida em abundância, Jesus promete para nós. Quando estamos com o bom pastor, quando entramos por esta porta, quando decidimos e sabemos que Ele é a única porta para estarmos em segurança com Deus. Quando cremos em Jesus como único Salvador, aprendemos a distinguir a sua voz, porque passamos a conviver com Ele. A vida passada não faz mais sentido. E eu me lembrei de 2 Coríntios 5,17, que é tão maravilhosa essa palavra para nós em todos os dias. Está escrito assim: se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e as que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17 é um dos versículos que você precisa decorar quando vier a acusação de Satanás, quando você tiver medo que não está sendo protegido por Deus. Veja, as coisas velhas se passaram. Você é nova criatura em Cristo. A sua mente é a mente de Cristo. Você segue a voz dele. Você tem outra vida com ele. E ele vai à sua frente, você o segue. Você escuta a sua voz. Você encontra pastos verdejantes. Você volta para o abrigo e ele está ali, sempre seguindo a voz do teu pastor. Lindo, né? Porque nós antes éramos escravos do pecado e ouvíamos a voz do inimigo. Agora seguimos a voz de Jesus e confiamos em suas promessas através de conhecermos sua palavra, real, verdadeira, eterna. A palavra de Deus nunca volta vazia e ela nunca vai acabar. Tudo passa, disse Jesus, mas a minha palavra jamais passará. Você pode ouvi-lo e confiar nele. Jesus veio para nós, para nos socorrer do nosso destino de morte, roubo e destruição. Veio para dar vida em abundância. Jesus nos trata com bondade e é por isso que o seguimos com perseverança. Não é o pastor que nos obriga, que nos oprime. Ele só vai na nossa frente, falando, chamando, e a gente vai atrás. Deus bom, maravilhoso. Esse é o caráter de Deus. Por isso que a gente não nasce como uma marionete na mão de Deus. Ele nos deixa escolher, Ele nos dá oportunidade e nos atrai com cordas de amor, está escrito. É necessário ouvirmos a sua voz, decidimos acompanhá-lo. E é maravilhoso. E ele continua no versículo 11. Eu sou o bom pastor, aleluia. Agora você já está entendendo melhor, né? As palavras de Jesus. Nesse capítulo, dá para entender melhor, né?
Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Porque lá no Velho Testamento, Deus já havia falado e prometido um bom pastor para nós, um pastor perfeito. Mas vamos continuar aqui em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Jesus vai falar de uma característica dos ladrões, dos assaltantes. A mesma coisa do assalariado. O objetivo do assalariado é ganhar dinheiro através da ovelha. Vamos continuar. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque o assalariado é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Olha, gente, aqui tá falando da Trindade, tá falando que Ele é Deus. Ele é um só com o Pai. E Ele diz, e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Ele tá falando do seu amor sacrificial que Ele levou até as últimas consequências e não nos abandonou até a morte, e morte de cruz. Ele se despiu da sua glória, humilhou-se a si próprio e veio habitar entre nós. E veio se compadecer de nós. E veio tomar o nosso lugar diante de Deus, para que nós tivéssemos possibilidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E como eu disse para vocês, no Antigo Testamento já havia uma promessa de Deus. Porque Deus percebeu que líderes, que pastores da época de Ezequiel e de outras épocas, eu vou só citar né? Ezequiel 34, onde Deus vai falar, ai de vocês pastores que não cuidam do meu rebanho, mas que vocês só cuidam de vocês próprios. E Deus vai falando sobre as características desse pastor ruim, desse pastor que não cuida de rebanho. Eu vou ler para vocês alguns detalhes que está lá em Ezequiel 34, do 2 ao 6. Ezequiel é um profeta de Deus que viveu 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo, tá bom? E ele vai dizer assim, Deus falando através do profeta Ezequiel, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Eu vejo a tristeza de Deus nessas palavras, irmãos. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Deus deu uma responsabilidade e capacitou alguns homens no Antigo Testamento para que fossem pastores do seu rebanho, do povo de Deus. Ele deu leis para esses homens, deu o Espírito de maneira diferente, porque naquela época não era como a nossa época, porque depois de Pentecostes nós recebemos o Espírito como selo de Deus, e Ele é nosso conselheiro, Ele vem habitar em nós, mas no Antigo Testamento alguns homens recebiam uma capacitação especial através do Espírito Santo, e Deus então determina líderes para o seu povo. E alguns líderes não cumpriram com as determinações de Deus. Antes se preocuparam com si próprios, como vocês viram que eu li, é uma metáfora também, onde eles queriam o leite da ovelha, eles queriam a lã da ovelha, comiam a ovelha, e da mesma maneira o que eles não faziam, cuidavam das machucadas, das feridas, das perdidas, né? Não é diferente,
da época que Jesus também falou essas palavras e não é diferente da nossa época. Existiu na época de Jesus religiosos que até chamavam Jesus de endemoniado. Não reconheciam Deus através de Jesus. Judeus que conheciam a Torá, conheciam o Velho Testamento, mas não conheciam o caráter de Deus e não reconheceram este caráter através de Jesus. É muito triste, mas tem uma promessa maravilhosa também em Ezequiel 34. O próprio Deus diz: eu próprio vou cuidar do meu povo. Eu vou ser o pastor deles. E aí ele dá uma promessa. Ele diz em Ezequiel 34, 23: Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Ele não está falando de Davi propriamente dito, mas do descendente de Davi. Ele está falando do Messias que viria. Por que eu sei disso? Porque Davi nasceu e morreu muito antes do profeta Ezequiel. Ele não está falando de Davi. E várias vezes essa expressão é usada na Bíblia, no Velho Testamento, para falar sobre o Messias, que ele viria da linhagem de Davi. Então aqui claramente Deus está falando de Jesus e Jesus cumpre essa profecia nesse momento. Ele diz: eu sou o bom pastor. E ele nem fala: eu sou o pastor. Ele fala: o bom pastor. Porque significa que Jesus é o pastor perfeito. É o pastor que sara, que cura, que liberta. É o pastor que pode nos levar ao aprisco de Deus e cuidar totalmente de nós e eternamente. Jesus é o cumprimento desta profecia. E ele diz: conheço as minhas ovelhas pelo nome. Gente, Jesus, ele não trata a gente de baciada. Ele trata a gente pelo nome, individualmente. O desejo dele é se comunicar conosco. É ter vida conosco, vida espiritual. Ele diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva pela eternidade. Quem bebe da minha água jamais terá sede. Existe comunhão quando estamos em Cristo. E Ele conhece a gente pelo nome. E não tem um igual ao outro, não. Cada um individualmente. Que amor é esse? Toca muito essa palavra. E ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que ele quis dizer com isso? Vamos pensar num pastor normal. Um pastor normal, ele pode até defender as suas ovelhas de predadores, mas ele não vai morrer por elas. Mas Jesus é um tipo de pastor que foi até as últimas consequências, como eu já citei. E ele é o bom pastor, o perfeito pastor. E ele deu a sua vida por nós, para nos salvar. E ser esta única porta para que tivéssemos acesso a Deus. Por isso que no capítulo 14 de João, Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade, a vida. Por isso que ele é a porta das ovelhas. É a única maneira de nos reconciliarmos com Deus, pela fé nele. Sermos justificados e termos paz com Deus. Romanos 5:1 afirma isso. E ele continua, versículo 16. A gente já está acabando. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Jesus está falando do ministério mundial dele. Porque naquela época ele pregava para judeus. Mas todo mundo tem possibilidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser desse aprisco. E Jesus vai conduzir cada um para este aprisco. Judeus, gregos, mulheres, homens, todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas têm essa possibilidade.
E ele diz: elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É um só rebanho. Todas as igrejas de todos os tempos, em todo o mundo, é um só rebanho, é família de Deus. E é um só pastor, Jesus Cristo. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Quando Jesus vai para a cruz e morre, Jesus estava cumprindo uma determinação do Pai, estava em obediência. Lembra que ele disse: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, se não, faça da tua vontade. E ele vai para a cruz, de maneira sacrificial, por amor a nós, não porque foi fácil, mas porque nós precisávamos, não porque merecíamos. E ele diz aqui que ele faz por espontânea vontade, não foram os romanos que tiraram a vida de Jesus, não foram os judeus. Havia um plano de Deus para mim e para a tua vida, para todos aqueles que creem nele. E ele diz: eu a dou e eu tenho autoridade para retomá-la. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E nós temos essa possibilidade de viver eternamente com ele, porque ele ressuscitou. E nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. Nós estaremos com ele eternamente. E eu quero agora concluir tudo isso que eu falei para vocês, que é tão maravilhoso para o meu coração. Eu cultuo a Deus com esta palavra e te convido a estar unido comigo em adoração a esse Deus neste dia. O que eu quero deixar como conclusão é que Jesus conquistou para nós um lugar de proteção, esse aprisco que ele fala. Também Paulo apóstolo, falando sobre proteção, ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, acima das potestades, principados, acima do inimigo. Então, irmãos, saber aonde você está é essencial para você viver uma vida com Deus, para ter comunhão com Ele e não se desviar. Ouvir a voz de Jesus e entrar nesse aprisco. Ouvir a voz de Jesus, sair do aprisco, se alimentar e ser conduzido para o aprisco. Está falando de um processo, né? Um processo de santificação, um processo que enquanto não estamos no céu, precisamos depender de Deus. É como no deserto que o povo dependia de Deus através do maná, através da nuvem de fogo, da nuvem, da coluna de fogo, da nuvem. A necessidade que a gente dependa de Deus, ouvindo a sua voz, mesmo que a gente não entenda tudo, mas confiando nele. Então há um lugar, quando você entende, toma posse e tem essa identidade de filho que está num lugar de proteção e que segue uma voz, você está num lugar onde o bom pastor te colocou. Você pode descansar com segurança. Seja as tribulações que forem, você está no aprisco. Jesus é o bom pastor, ele não é só o pastor. Há pastores em igrejas, pastores que fazem a obra de Deus no pouco e no muito. Fazem com perseverança, com amor, com dedicação. Mas também são ovelhas do bom pastor. Ele é o bom pastor. E ele nos guia, ele nos deixou o Espírito Santo, que é nosso conselheiro pessoal. Às vezes, quando eu não sei o que fazer, eu digo: Espírito Santo, tu és meu conselheiro, o que eu devo fazer? Saber o que fazer quando temos identidade de filhos de Deus é essencial. Porque nós seguimos a voz de Jesus. Ele vai à nossa frente, nós só seguimos. O que significa?
obediência à palavra. Está escrito em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Você tem revelação do Espírito Santo quando lê a palavra com entendimento, quando tem unidade na igreja, quando há pessoas que te expliquem, e você vai crescendo em maturidade no Espírito Santo, e você vai conhecendo a palavra como uma pessoa que fala com você a revelação de Deus para nós, para o nosso dia a dia. Mas está escrito que no mundo há muitas vozes, há distrações no mundo, a nossa carne não quer fazer o que o Espírito quer, há uma luta. Então, às vezes, você se distrai, ou eu me distraio, com algumas vozes que não te levam para a segurança. Então, é essencial para um cristão ouvir a voz de Deus, seguir o bom pastor pela palavra revelada a nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não faz acepção de pessoas. De repente você pode estar pensando no seu coração, mas Deus dá a entender para alguns que tem tanta facilidade, para outros não. Não é assim que acontece. Você precisa desejar, você precisa deixar ele entrar no seu coração, fazer morada. Você não pode ouvir várias vozes ao mesmo tempo e achar que todo mundo está falando a coisa certa. Se Jesus fala que ele é o caminho, não existem vários caminhos. Não existem várias verdades. Há uma verdade. E se você decidir por Jesus ser o seu Senhor, é necessário que você obedeça só a voz dele. Não é o Senhor que te confunde. Talvez seja o desejo de você agradar a muitas vozes. Nós não podemos agradar a todos. Nós não vamos agradar a todos. E estar participando de tudo, não tem como isso nós fazermos. Nós não vamos agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Precisamos decidir e caminhar com Jesus. É assim. A partir do momento que você decide por fé, não é uma capacidade intelectual que vai te revelar a palavra, nem a ministração do Espírito Santo no seu coração depende do teu intelecto, de quanto você sabe da Bíblia, mas quanto o teu coração está quebrantado diante de Deus, tá bom? E o terceiro ponto e último, nós estamos sendo salvos todos os dias, é um processo. Não podemos deixar o aprisco, nós temos que ser perseverantes. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. A perseverança, ela precisa existir no crente. Porque você pode estar super animado hoje e às vezes amanhã você não está mais. É verdade, isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente está cheio de fé, às vezes está menos. É como um gráfico da Bolsa de Valores. A gente vai. Com o tempo ela sobe, né? Depois de uns anos que você olha de longe, o gráfico tá indo para cima. Ok. É verdade que isso pode acontecer conosco, mas nós não podemos desistir. Jamais. Não desista. Você pode ficar desanimado um dia, até pensar em desistir. Aí você corre pro teu quarto, pede a unção do Espírito Santo de novo, pede um renovo do Pai, diz: eu não tô sentindo, Senhor, que o Senhor está fazendo algo por mim, mas Deus, eu vou me aquietar e eu vou confiar, porque é pela fé que eu conquisto de passar por esta porta todos os dias e estar contigo. É pela fé, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto. Apesar de muitas vezes Deus demonstrar o seu amor de diversas maneiras a nós. Está escrito em 2 Pedro, eu vou deixar por último este versículo, 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Existe um bom pastor a nos chamar para o aprisco, e todos os dias há um processo de você dizer: sim, Senhor,
Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ir atrás do Senhor, eu quero estar na tua proteção. O Senhor é meu Deus e eu sei aonde eu estou. Eu estou protegida por ti. Estou protegido por ti. O Senhor me colocou num aprisco e ninguém vai te tomar. Vai me tomar das tuas mãos. Está escrito isto, Jesus falou. Eu não vou rejeitar ninguém. Todo aquele que Deus Pai me der, ninguém pode tomá-lo das minhas mãos. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos encerrar esse culto e vamos orar ao Senhor. Então, nesse momento, põe a tua mão no coração. É um momento seu com o Senhor. Não esqueça que Ele conhece você pelo nome, tá bom? É individualmente. Vamos orar? Senhor Deus, nós entregamos esse culto a Ti. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Este dia é consagrado a Ti. E todas as horas da nossa vida serão consagradas a Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz e estar protegidas no Teu aprisco. Deus, o Pai, determinou todas as coisas e nós queremos confiar e conhecer o Seu caráter através de Ti, Jesus Cristo. O Senhor é a porta das ovelhas, é a única. Então nós queremos estar contigo, entrar e estar contigo. Em nome de Jesus, fala mais conosco através dessa palavra durante esta semana, Deus. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até mais, irmãos. Deus abençoe vocês todos. Igreja Acolher e todos os irmãos. Até mais.